Primeiro ponto, tá? Em relação ao Desenrola Brasil. Eu ouvi de muitos indivíduos que apoiaram, inclusive outro candidato da esquerda no pleito de 2022, alegando que o Lula iria estar tirando aí o nome das pessoas do SPC e do Serasa com o Desenrola Brasil, mas e o score do Serasa, como é que vai ficar? E o score do SPC, como é que vai ficar? E é bem simples de se explicar, mas lamentavelmente falando, é muito mais fácil você enganar, ludibriar e desinformar do que você ter o trabalho mínimo de explicar o mínimo. Por quê? Porque o que diz respeito à score do SPC, a score do Serasa, não se refere meramente à questão da intermediação do governo em relação aos acordos ou em relação ao pagamento das dívidas através do Desenrola Brasil. Para você ter um score elevado tanto no SPC quanto no Serasa, isso vai levar em consideração o seu histórico de pagamentos, o seu histórico de movimentação financeira, o seu histórico de bom cliente ou de cliente com cadastro positivo. Tanto que muitas pessoas, para poderem ter ali o score mais elevado no Serasa ou no SPC, instituições que não são públicas, precisamos lembrar disso também, são instituições privadas. Elas acabam permitindo uma coisa que a gente chama de Open Finance, né, que é o acesso ali às suas contas bancárias e movimentações bancárias que você faz, mostrando que você é um bom cliente com o banco, mostrando que você paga o seu cartão de crédito em dia, mostrando que você tem uma boa relação com esta instituição. Assim como acontece também no SPC. Tanto que se vocês acompanharem agora no aplicativo do Serasa de vocês, a pontuação que você tem lá em score, e vocês forem lá no aplicativo do SPC, que se não me falha a memória, é o Boa Vista, vocês vão ver que é provável que a pontuação de vocês seja completamente diferente. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, para vocês. A minha pontuação lá na Boa Vista é maior que a pontuação no Serasa. Mesmo eu tendo em tese o mesmo histórico positivo nas duas empresas privadas. Então, traduzindo de forma bem clara para quem não entendeu, a questão do score, tanto do Serasa quanto do SPC, empresas privadas, ela vai levar em consideração o seu histórico de bom pagador. Quanto melhor você for em relação à dívida, em pagar as dívidas em dia, em não ter atrasos, mais pontuação você ganha. Tanto que quando você atrasa o pagamento de alguma dívida, ela vai lá e derruba o seu score. O que isso tem a ver com o governo? Nada. Nem com o governo federal, nem com o governo estadual, nem com nenhum partido político. São empresas privadas que levam em consideração o seu histórico de bom pagador ou de mau pagador meramente através do seu cadastro ali, permitindo que se faça essa análise. Eu, por exemplo, sou cadastrado no cadastro de consumidor positivo para que as empresas saibam o meu histórico de pagamento, para que as empresas saibam a minha movimentação financeira, olhem o meu score, tanto no SPC quanto no Serasa, para assim facilitar a disponibilização de crédito se eu precisar financiar alguma coisa, a liberação de cartão de crédito se eu precisar fazer o cartão de crédito em algum lugar. Então isso não tem relação alguma com nenhum governo, nem o governo Lula, nem se fosse o governo Bolsonaro, nem se fosse o possível governo Ciro Gomes, nem se fosse o possível governo da Soraya Tronic, da Simone Tebet. A questão que relaciona-se ali o Desenrola, o pagamento das dívidas, é uma intermediação que o governo faz para ajudar a restabelecer crédito para as pessoas. O histórico de melhoria ou não da sua pontuação vai ser contabilizado a partir do momento que ele volta a ter crédito. Então vocês precisam entender isso ou ao menos ser mais honestos em relação a isso, sabe por quê? Eu tenho várias críticas ao governo, algumas eu trago aqui no canal com frequência, outras eu faço em outras redes sociais, outras eu faço diretamente a ministros de Estado para que eles entendam que o governo precisa melhorar um ponto, que o governo precisa melhorar outro, mas aparentemente tem gente que não está muito preocupada com a discussão política séria. É escolher um candidato, ou seja, o meu candidato é Lula, o meu candidato é Bolsonaro, o meu candidato é Joãozinho, o meu candidato é Mariazinha, então não importa o que o Lula fizer que eu vou sempre criticar. Basta vocês acompanharem, inclusive, o próprio histórico do Bolsonaro nas redes sociais dele, que ele tem voltado a disseminar informação falsa nos stories, porque o líder da organização criminosa, que a gente conhece supostamente, né, que a gente conhece como Gabinete do Ódio, o Carlos Bolsonaro, voltou a comandar as redes sociais do pai e está disseminando massivamente desinformação. E aí, gente do nosso campo da esquerda, que não simpatiza com Lula, que não acha que o Lula é de esquerda, que não tem gostado do governo Lula, não faz questão nem de entender essa questão do crédito, que não depende do governo federal para que o score do Serasa de alguém, ou para que o score, a pontuação da SPC de alguém, suba ou desça. Isso é o histórico de compra das pessoas. Eu demorei, por exemplo, antes de ter toda essa questão que envolve o Desenrola e outras coisas, eu demorei quase 3 anos para recuperar minha linha de crédito como eu tinha no passado, porque eu passei 4 anos com meu nome no SPC, tirei o meu nome do SPC em 2019 e até 2021, 2022 o meu score era baixo para uma pessoa que tinha uma movimentação com pagamentos em dias, com antecipação de pagamento, porque esse histórico não é feito por nenhum governo. Esse histórico é feito pelas empresas privadas que servem ali como referência na pontuação para que instituições cedam crédito a você.